abriram o livro e desataram o selo. E ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E foi aberto o livro e desatado os selos. E quando se abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu. E os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus foram-lhe dados as 7 trombetas. Veio também outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo em suas mãos um incensário de ouro para oferecer as orações dos santos. E na mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, terremotos e relâmpagos. Então os 7 anjos que tinham em suas mãos as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foi lançado na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde sobre a face da terra. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar, como um grande monte, ardendo em fogo, tornou-se sangue a terça parte do mar. E quando se ouviu o som da terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre terça parte das fontes das águas e terça parte dos rios. O nome dessa estrela era Bicínco. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da luz e das estrelas, de modo que a terça parte dele se escureceu. O dia não brilhou e semelhantemente a noite. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu na estrela, e foi-lhe dado a chave do abismo, e abriu o poço do abismo, e saiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e da fumaça saíram gafanhotos, e foi-lhe dado poder como os escorpiões da terra, mas foi-lhes ordenado Que não causasse dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore, mas somente aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que durante meses o atormentassem. E o seu tormento era igual ao veneno do escorpião quando ferem a homem. Naqueles dias, homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu-se a voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. E foram soltos os anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. E os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram da obra de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem aos ídolos de ouro, de prata, de pedra, de bronze e de madeira. Não deixaram de buscar os ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem falar. E não deixaram de buscar as obras feitas pelas suas mãos. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. E todos os povos, línguas e nações confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouviu-se do céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graça te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que era, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E abriu-se o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu E santuário. houve relâmpago, Vozes e trovões, Terremoto e grandes chuvas de
E Ele mesmo é quem pisa no lagar do vinho da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. E vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e da sua presença fugiram a terra e os céus. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se o livro, e abriu-se também o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi encontrado, o seu nome no livro da vida foi lançado no lago do fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Oh Deus! E procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E na nova cidade, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já são passadas. E ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e reinarão para todo sempre. Fiéis são essas palavras e verdadeiras que vêm do trono de Deus para sobre cada um de nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor.